A língua é uma coisa que está fora da pessoa inicialmente, quer dizer, quando a criança nasce, ela nasce num meio falante já, que já tem uma língua e que ela vai se apropriar dessa língua ao longo do seu desenvolvimento. Então esse é um movimento que vai acontecer de fora para dentro. Então para o Vygotsky, o primeiro uso da linguagem é o que ele chama de fala socializada, quer dizer, é a fala da criança com os outros, para os outros, só do lado de fora dela, como se fosse com essa função comunicativa inicial. Então é na interface dela com o outro que a língua aparece primeiro. E o ponto de chegada da língua, o mais desenvolvido de todos, é o chamado discurso interior, quer dizer, é o fato de que a gente incorpora um sistema simbólico no nosso aparato psicológico e é capaz de ter internamente esse plano simbólico do funcionamento psicológico com o suporte da língua. Mas ele está lá dentro de mim, então eu não preciso falar alto. Quer dizer, é como se o meu pensamento acontecesse em grande medida apoiado nas palavras, nos conceitos, certamente, mas eu não preciso externalizar isso, ele funciona dentro da minha cabeça. Então eu penso sozinho, com o suporte das palavras, com o modo de pensar da minha língua, com as possibilidades de trânsito pelo mundo do simbólico que a língua me dá e tal, mas tudo isso dentro da minha cabeça. Então as coisas começam do lado de fora e acabam internalizadas, né? E o Vygotsky propõe que entre uma coisa e outra, entre o que acontece lá fora e o que acontece dentro, ocorre um momento do desenvolvimento que é a chamada fala egocêntrica, que é, quem tem contato com criança sabe disso, a criança por volta de 3, 4 anos fala sozinha, ela fala alto, mas ela está falando para ela mesma, ela não precisa de um interlocutor, ela pode estar sozinha no ambiente e ela fala também. Este fenômeno foi identificado pelo Piaget e o Vygotsky se apropria da ideia do Piaget para discutir essa ideia. Mas eles usam com concepções bem diferentes, justamente porque o Vygotsky está trabalhando as coisas de fora para dentro e o Piaget de dentro para fora. Então, para o Piaget existe fala egocêntrica, mas ela é um indicador de que o desenvolvimento está saindo de dentro do sujeito e indo para fora. E no Vygotsky é exatamente o oposto. A existência da fala egocêntrica indica que a fala está sendo posta para dentro. Aquela comunicação que era entre as pessoas vai estar sendo internalizada pelo sujeito para se tornar um instrumento dele, né, interno. Então essa fala egocêntrica é esse falar sozinho da criança, então é como se ela tivesse usando um formato ainda socializado da língua, que é falar alto, mas com uma função já do discurso interior, que é a fala para mim, né? Então é a criança, quando ela está fazendo uma tarefa, dizer, por exemplo, agora eu vou pegar o lápis azul, não tem o azul, então eu vou pintar de preto mesmo, então não sei o que, eu vou pegar um brinquedo, mas eu não alcanço, eu preciso de um banquinho, então ela vai procurar o banquinho e tal. Então ela fica, é como se ela ficasse falando para ela mesma, explicitando para ela mesma passos de raciocínio, necessidades na sequência de solução de problema e tal. A linguagem egocêntrica aparece muito mais quando a criança está posta em situação de dificuldade cognitiva, né? Então o que evidencia o fato de que a linguagem é um instrumento de pensamento. Então ela está se usando como suporte mesmo, ela usa a língua para ajudar ela a resolver um problema. As relações entre desenvolvimento e aprendizagem são um aspecto bem importante da teoria do Vygotsky, porque ele trabalha muito nesta área de psicologia ligada à educação e tal, e por causa de um postulado básico da teoria dele, que é o fato de que o desenvolvimento se daria de fora para dentro, né? O desenvolvimento humano, por causa da importância da cultura, por causa da importância da imersão do sujeito num mundo humano em volta dele e tal, a ideia de que o desenvolvimento se dá de fora para dentro é tão importante para ele e, portanto, a aprendizagem aparece como uma coisa extremamente importante na definição dos rumos do desenvolvimento, né? Então, para o Vygotsky, a aprendizagem é que promove o desenvolvimento. É porque o sujeito aprende, porque ele faz coisas no mundo que fazem com que ele aprenda, é que ele se desenvolve. Então, é como se a aprendizagem puxasse o desenvolvimento do sujeito, e isso também está atrelado à ideia de que o caminho do desenvolvimento está em aberto, né? Quer dizer, como a cultura, em grande medida, vai definir por onde o sujeito vai, e também a especificidade de cada sujeito vai ser definida
na sua interface com o mundo, nas suas experiências de aprendizagem, nos seus procedimentos microgenéticos, como a gente viu anteriormente. Então, o fato de aprender é que vai definir por onde o desenvolvimento vai se dar, né? É interessante a gente pensar que esse é um ponto bem forte de contraponto entre o Vygotsky e o Piaget, porque para o Piaget, como o desenvolvimento se dá mais de dentro para fora, tem um motor endógeno de desenvolvimento que impulsionaria o desenvolvimento psicológico, para o Piaget esse movimento é o oposto, quer dizer, por desenvolver-se é que o sujeito pode aprender, né? Então ele aprende porque ele está em determinado estágio de desenvolvimento. E para o Vygotsky é mais ao contrário, que ele se desenvolve porque ele aprende. Cachorro verdadeiro. Seu amigo, cachorro. Au! Yes. Agora, vamos ver se um maior e o outro do mesmo tamanho. É um amigo. E o meu peixe. Uma atividade interessante da gente focar com relação a isso é o brinquedo, a brincadeira ou o jogo simbólico, como é chamado, ou o jogo de papéis, que é a brincadeira de faz de conta. E este jogo de papéis, para o Vygotsky, é muito importante como um lugar de desenvolvimento, exatamente por causa dessa relação entre desenvolvimento e aprendizagem. Na brincadeira, no jogo de papéis, a criança está, ao mesmo tempo, transitando pelo mundo do imaginário, porque ela é a professora, claro que ela não é uma professora de verdade, ela está brincando de ser professora, então é imaginário, né? Mas, ao mesmo tempo, está regido por regras, né? Se ela vai brincar de escolinha, ela está restrita pelas regras de funcionamento de uma escola. Seja a escola verdadeira ou a escola imaginária da criança, mas tem regras, não pode ser qualquer coisa, né? Então, a imposição de regras é uma imposição que vem do funcionamento da cultura, justamente como os jogos de papéis, os jogos simbólicos, o jogo de faz de conta, ele é uma mímica, vamos dizer, das atividades do mundo adulto. Ele traz para dentro do mundo da criança as regras de funcionamento do mundo adulto. Então, é um jeito de realizar uma atividade tipicamente infantil, que envolve a aprendizagem e promove desenvolvimento. Quer dizer, é como se a criança fosse puxada para diante daquilo que ela é capaz de fazer como criança, no momento da brincadeira. Então, ela se aproxima do papel de mãe, e ela, claro, não é mãe na vida cotidiana dela. No brinquedo, a criança se relaciona com o significado das coisas e não com os próprios objetos. Por exemplo, ela pode pegar um toquinho de madeira e fingir que é um carrinho. Então, ela está se relacionando com o significado de carro e não com o objeto toco de madeira. Então, isso também promove para ela um descolamento do mundo perceptual imediato e faz com que ela se relacione com o mundo dos significados. Então, também ajuda ela a entrar nesse trânsito do mundo simbólico, das representações, da língua e das relações daí entre pensamento e linguagem, etc. Então, o brinquedo é um bom exemplo de como atividades realizadas do lado de fora, que constituem aprendizagem, promovem o desenvolvimento num caminho tipicamente humano definido por um percurso que está atrelado à cultura.